Desde criança, ouvia histórias sobre a floresta sombria que se estendia além das últimas casas do vilarejo. Meu avô contava que à noite, especialmente nas noites de lua cheia, um lobisomem emergia das profundezas das árvores, faminto e sedento por sangue. Eu achava que eram apenas contos de fogueira, histórias para nos manter em casa, protegidos. Mas à medida que fui crescendo, as lendas pareciam ganhar forma. Algumas noites, enquanto o vento soprava forte, podíamos ouvir uivos ao longe. Era algo que me causava arrepios, mas nunca acreditei que fosse real. Não até que os primeiros corpos apareceram. O primeiro foi de um caçador experiente, conhecido por enfrentar qualquer animal. Seu corpo foi encontrado destroçado, como se algo maior e mais feroz do que qualquer lobo tivesse atacado. O vilarejo entrou em choque. Não estávamos mais seguros, e a floresta, que sempre foi nossa fonte de sustento, se transformou em território inimigo. A partir desse dia, a lenda do lobisomem deixou de ser apenas uma história para crianças. A segunda vítima foi ainda mais próxima de mim. Minha própria irmã, Amélia, desapareceu numa noite de lua cheia. Ela havia saído para buscar água no poço, como fazia todas as noites, mas naquela noite não voltou. Meu pai, desesperado, organizou uma busca, e eu fui com eles, mesmo contra a vontade dele. Encontramos seu corpo ao amanhecer, à beira da estrada, destroçado de uma maneira que nenhum animal comum poderia ter feito. Era um massacre. Seus olhos vazios me assombraram por semanas. A brutalidade daquele ataque mexeu com algo dentro de mim, algo que eu não sabia que existia. Uma sede de vingança. A partir desse momento, decidi que, de alguma forma, eu iria caçar e destruir a criatura, não importava o que fosse. O vilarejo, que já estava em alerta, mergulhou num estado de paranoia. A cada lua cheia, as janelas eram trancadas, as portas reforçadas. Ninguém mais se arriscava a sair após o pôr do sol. Os mais velhos diziam que a fera não respeitava barreiras físicas e que nem mesmo as paredes de pedra seriam capazes de nos proteger. Um sentimento de impotência tomou conta de todos. Cada uivo distante fazia as pessoas tremerem. E as noites de lua cheia pareciam intermináveis. A cada novo ataque, mais medo se espalhava. Os corpos eram encontrados em locais diferentes, mas a marca da fera era sempre a mesma. As autoridades locais tentaram organizar expedições para caçar o responsável pelos ataques, mas todas falharam. Os poucos que se aventuravam na floresta voltavam apavorados, dizendo que sentiam a presença da criatura, mas nunca conseguiam vê-la claramente. A fera parecia sempre estar à frente, brincando com seus perseguidores. Foi então que conheci João, um velho caçador que morava isolado nas montanhas. Ele era conhecido por seu temperamento rude e suas histórias sobre caçadas misteriosas. Quando procurei, ele riu de mim. "Você acha que pode enfrentar o lobisomem sozinho?" perguntou ele, com um sorriso de desdém. Eu expliquei sobre minha irmã, e o sorriso desapareceu. João, então, me convidou para sua cabana, onde ele me contou segredos que não estavam nos livros. João acreditava que o monstro que aterrorizava o vilarejo não era um animal comum, mas sim um lobisomem, uma criatura amaldiçoada pela lua cheia. Só há uma maneira de matar um lobisomem, ele disse com a voz grave, enquanto mexia nas brasas da lareira. Balas de prata. Eu não tinha outra escolha. Com a ajuda de João, comecei a forjar as balas de prata. O processo foi lento, exigindo precisão. João me avisou que cada disparo seria crucial e que uma bala desperdiçada poderia significar a minha morte. Formamos um pequeno grupo de homens dispostos a enfrentar o lobisomem. Armamos armadilhas ao redor do vilarejo e passamos noites em claro, esperando a criatura aparecer. As primeiras noites foram de uma tensão insuportável. Cada barulho na floresta fazia nossos corações acelerarem. Mas o lobisomem não aparecia. Continuávamos a ouvir relatos de ataques em vilarejos vizinhos, o que significava que a fera estava em movimento. Sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que ela voltasse. A emboscada foi planejada meticulosamente. Estávamos na trilha principal que ligava o vilarejo à floresta, onde a maioria dos ataques havia ocorrido. Naquela noite, a lua cheia brilhava intensamente, lançando sombras longas e distorcidas entre as árvores. Por volta da meia-noite, ouvimos o primeiro uivo. Era um som que arrepiava a espinha.
ecoando pela floresta e anunciando a chegada da fera. Meu coração batia descontroladamente quando finalmente o vi. A criatura emergiu das sombras com olhos brilhantes, farejando o ar. Era muito maior do que eu imaginava. Seu corpo peludo e musculoso, combinado com garras afiadas e presas expostas, era a imagem do pesadelo que assombrava o vilarejo há meses. Ela se movia de forma ágil, quase como um predador que sabia exatamente onde estávamos. Tentamos atrair a fera para nossas armadilhas, mas ela parecia sempre perceber antes de cair nelas. A luta foi brutal. O lobisomem atacou 2 dos nossos homens antes que conseguíssemos reagir. Seus gritos ecoaram pela floresta, e o pânico tomou conta do grupo. Alguns fugiram, deixando-me sozinho com a criatura. Eu disparei, mas a bala apenas arranhou sua pele grossa. A fera avançou sobre mim, e por um momento, achei que aquele seria meu fim. Senti o bafo quente e fétido da criatura quando ela rosnou a poucos centímetros do meu rosto. Consegui me esquivar e me abrigar atrás de uma árvore, respirando com dificuldade. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma luta para manter a calma e encontrar uma oportunidade de disparar o tiro certeiro. A lua cheia estava alta no céu quando a criatura finalmente me encontrou novamente. Eu estava encurralado, com apenas uma bala de prata sobrando. Senti um medo profundo, mas também algo mais, uma estranha determinação. A fera avançou, e naquele momento, tudo ficou em silêncio. Respirei fundo, levantei minha arma e mirei diretamente nos olhos dela. O tempo pareceu parar. Quando a criatura saltou para me atacar, apertei o gatilho. O som do disparo ecoou pela floresta, cortando o ar. Vi o corpo da fera ser atingido em pleno voo. Ela caiu no chão com um uivo de dor tão agudo que fez a terra tremer. Seus membros se contorceram violentamente, e por um instante, pensei que ela fosse se levantar novamente. Mas, aos poucos, o movimento cessou. A fera finalmente estava morta. Caminhei até ela, o coração ainda batendo acelerado. O que vi diante de mim não era mais a besta que me aterrorizava. Aos poucos, o corpo começou a se transformar. Diante dos meus olhos, o que antes era um monstro agora era apenas um homem, sujo e machucado, mas definitivamente humano. Eu reconheci o rosto. Ele era um dos moradores mais reclusos do vilarejo, sempre quieto e distante. Ninguém poderia ter imaginado o que ele escondia. Capítulo 10 – O fim da fera. Com o corpo do lobisomem transformado de volta em homem, o mistério finalmente estava resolvido. Enterrei o corpo na floresta, longe de olhares curiosos. O vilarejo, embora aliviado, jamais soube de toda a verdade. Apenas eu e João sabíamos o que realmente aconteceu naquela noite. A paz voltou ao vilarejo, mas eu nunca fui o mesmo. O peso de ter enfrentado a fera me mudou para sempre. Às vezes, ainda ouço os uivos ao longe, mas sei que não são reais. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.